Oi, aqui é Cristiane Cortes, professora do terceiro ano de ensino fundamental. E agora, a partir de hoje, a gente vai fazer algumas videoaulas, porque as crianças não estão podendo ir na escola, os professores estão em casa, e aí a gente vai trabalhar dessa forma, para que vocês também não percam os conteúdos, certo? Tudo é muito novo, é novo para mim, é novo para vocês. Eu sou professora, né? Não estou acostumada com essas coisas, mas a gente vai conseguir, vai chegar lá. Então, imagina a nossa rotina de sala de aula. Lembra que lá no cantinho da sala tinha a nossa rotina? Então, tenta fazer essa rotina no dia a dia de vocês. Coloca lá o que você faz pela manhã, depois que toma um café, teu horário que você faz uma atividade, que você brinca, que você pinta, que você desenha, que você assiste Netflix, e separa o teu horário para poder estudar. Tá combinado? As aulas não vão ser longas, como na escola, vão ser estreitinhas, menores. Então, assim, não deixa de seguir essa rotina, tá combinado? Então, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar português e matemática. Eu preciso que vocês deixem isso registrado no caderno, do mesmo jeito que a gente fazia lá na sala de aula. Quando eu chegava e colocava lá a data, o conteúdo e a página. Então, é isso. Então vamos lá, pega o caderno de matemática, já deixa o módulo 1 aí do teu livro separado, e aí você vai anotar no caderno de matemática a data de hoje e características das figuras geométricas espaciais, tá? E a página que a gente vai trabalhar, 125 a 130, combinado? Então, aí no livro vocês vão colocar a data de hoje aqui em cima, como a gente sempre fez para ficar registrado, tá bom? E aí nós vamos ver as figuras geométricas espaciais, que são os sólidos geométricos, né? A gente já vem vendo desde o primeiro ano as figuras geométricas. Círculo, quadrado, triângulo, retângulo, vocês já sabem, né? Então, a gente vai ver os sólidos, né? Que ocupam um espaço, né? Então, vamos lá. A gente tem... Eu peguei... Tem alguns aqui no livro que vocês vão olhar. O livro tá aqui do lado, por isso que eu olho pra lá de vez em quando, tá? E aí, a gente tem as que não rolam e as que rolam. As que não rolam, nós temos aí o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide. Vocês já podem falar junto comigo aí também, tá bom? E as que, dependendo da posição, podem rolar, nós temos o cilindro, o cone e a esfera. Né? A esfera, ó, eu trouxe aqui, ó, a gente tem um globo terrestre, né? Que é o planeta Terra, que a gente já aprendeu em ciência, depois a gente vai ver isso de novo, né? Que é a esfera, tá? Eu trouxe aqui uma caixinha, ó, que é o formato do cubo, certo? Aí eu tenho aqui também, ó, uma latinha que é do cilindro, aqui, ó, essa rola também, certo? Então, aí na primeira atividade, na letra A, tá pedindo para você escrever as que não rolam. Eu já falei, você lembra? Então escreve aí: cubo, paralelepípedo e pirâmide, certo? Quando tiver que escrever, né, o vídeo está correndo, você tem como dar um pause aí, você pausa, você escreve sua resposta. Como a gente está fazendo junto, você pode dar um certo a lápis. A gente estava aprendendo já a corrigir as atividades, né? E aí vocês corrigiam de caneta, mas agora vocês vão corrigir a lápis, tá bom? Porque eu não tô aí com vocês para depois passar e dar o visto, certo? Então pode corrigir a lápis, tá combinado? E depois eu olho quando a gente retornar. E aí tem a letra B, dependendo da posição, as que podem rolar. A tia Cris já falou também, a professora já falou. Cilindro, cone e esfera, certo? Logo abaixo a gente tem aí um texto com uma curiosidade. O charme dos paralelepípedos, tá? Então eu vou ler bem rapidinho, vocês podem acompanhar comigo, tá bom? Antigamente as pedras eram o material mais utilizado em pavimentações, tá? Que é aquilo que cobre a rua. Lá na praça da escola, a gente tem vários paralelepípedos, né? Nas calçadas, a gente vai encontrar também paralelepípedos, tá? Algumas dessas pedras são chamadas paralelepípedos por lembrarem a figura geométrica espacial com esse nome. Hoje em dia, os paralelepípedos foram substituídos pelo asfalto, mas ainda encontramos essa pavimentação, por exemplo, em postos de combustível, pátios industriais e em algumas cidades históricas, tá? A igreja histórica, lembra que a gente trabalhou isso? Que é a igreja histórica? E lá a praça também tem paralelepípedo, né? Então vamos lá. A 126 a gente vai ter algumas atividades. A gente tem várias figuras, tá? E aí a gente vai poder, a gente vai contar as figuras que mais se parecem com um cubo, paralelepípedo, pirâmide, cilindro, esfera e cone, vai colocar a quantidade ao lado. Tá combinado?
Então, vocês vão fazer isso em casa depois, com calma. Eu vou explicar todos os exercícios, vocês vão fazer. E aí, na próxima aula, que tiver matemática, a gente corrige a atividade, tá? E aí, vocês vão fazer a que for o conteúdo novo. Combinado? Então, a gente vai fazer as atividades da 126 com calma, tá? Ou, se você quiser, você pode dar um pause no vídeo, fazer para continuar a próxima, tá? Aí você vê o que você acha melhor. Então, vamos lá. Na página 127, a gente vai pedir para você destacar lá da página 13, do material complementar lá atrás, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Essa figura, quando vocês cortarem, vai prestar atenção no que é para dobrar e colar. E vocês vão fazer um cubo. Aproveita esse momento e faz você sozinho. Pede pra mãe só auxiliar, tá bom? E aí você tenta fazer. Você vai conseguir, tá? E aí a gente vai aprender nessa parte aí que o cubo, né, os sólidos, né, eles vão ter a face, que é essa parte aqui do lado, esse lado, tá? A aresta, que é essa parte aqui, ó, que tá unindo as faces aqui. Eu vou tapar aqui porque aqui tem esse pedacinho, tá? Essa linha aqui, tá? E o vértice, que é o encontro das arestas, que é essa ponta daqui. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Depois que você tiver o teu cubo montado, você vai contar. Conta as faces, conta as arestas e conta as vértices. Eu tô vendo aqui que é o que tá solicitando, tá? E embaixo tem uma outra figura que também é da cor do cubo, mas não é um cubo. Ele é mais achatado. Ele tem essa imagem aqui, ó. Essa figura aqui, ó. Tá vendo? Aqui parece um gelo, né? É um paralelepípedo. E aí você vai marcar e escrever e responder as questões da 127. Da 128, que é bem simples. A gente vai ligar as imagens às figuras, tá? Eu vou tirar porque o meu livro tem resposta e não vale, tá? E também a 130. Tá combinado? Não é difícil, a gente já viu isso já nas outras aulas. Vocês vão fazer e na próxima aula de matemática a gente vai corrigir. Tá combinado? Então é isso, tá? Faça essas atividades, destaca o cubo lá atrás e aí você já tem a atividade de matemática de hoje. Vamos para a de português? Então vamos lá. Na de português, a gente vai aprender hoje. A gente vai lá no livro de português, pega o caderno de português, coloca a data de hoje, você vai escrever substantivos comuns e próprios, certo? E aí a gente vai colocar página 38 a 40, tá? Na página 38, e aí eu vou dar o tempo para você pegar, é só dar um pause aí no teu vídeo, pegar pra gente continuar, tá? Então vamos lá. Substantivo comum e substantivo próprio. A gente começa com um poema, tá? E aí se chama Bicho de Estimação. Eu vou ler aqui, você acompanha aí e você depois treina a leitura do jeito que a gente tinha combinado. Vira de frente pro espelho, faz a leitura e depois você se dá nota. Tá combinado? Vocês estão lendo? Vocês têm que ler, não pode esquecer, tá bom? Então vamos lá. Bicho de estimação. Catarina voltou para casa. Encontrei-a num cantinho me olhando assustada, como se fosse levar uma bronca ou pisada. Arrastando a barriguinha branca, pontilhada de insetos, subiu sua parede predileta a mais de 120 por hora. Lá do teto, continuou sem me dizer nada. Catarina só abre a boca para entrar mosquito. É uma lagartixa muito bem educada. Então, aí embaixo do texto, né, a gente tem um nome da pessoa que escreveu. Qual é? Qual? Vânia Amarante. Isso aí. No final dos textos a gente tem o nome da editora, do nome do livro, né? E o nome da autora, tá? E aí foi a Vânia Amarante. O que você achou desse poema? Por enquanto não dá para comentar com os colegas, igual tá escrito aí, né? Mas depois a gente vai comentar, porque quando a gente voltar a gente vai tentar passar, pelo menos bem brevemente, mas vai passar por tudo isso de novo, tá bom? Uma revisão bem rapidinha, porque a gente vem falando sobre isso com vocês também, tá? Onde Catarina estava quando voltou para casa? Responde aí. Como é a barriga de Catarina? De que Catarina se alimenta? Dá um pause, responde. Respondeu? Então, vamos lá. A Catarina estava
estava aonde quando voltou para casa? Num cantinho, muito bem. Esse num a gente vai começar com letra maiúscula e vai terminar com ponto final, porque início de frase com letra e final de frase ponto final, isso aí, tá? Como é que é a barriga da Catarina? Eu quero as respostas completas, então a gente vai escrever branca, pontilhada de insetos, ponto final. De que Catarina se alimenta? Isso, de mosquitos. Ponto final. Início de frase com letra, final de frase, ponto. Isso aí. Pode dar o certo com o lápis, porque a gente está fazendo junto. Combinado? Continuando. Na página 39, ela vai falar sobre a espécie do animal e o nome da personagem. A tia Cris já conversou com vocês, e provavelmente a tia Luciana também, sobre nome comum e próprio. Então, o substantivo comum, que é um nome comum, é quando a gente dá nome ao tipo de animal, à espécie do animal, tá? Ao tipo de objeto, né? Ao tipo de casa, ao tipo de lugar. Quando a gente dá um nome a esse animal, um nome a essa loja, um nome a esse lugar, passa a ser substantivo próprio. Lembra que eu falei cachorro? Pode ser qualquer cachorro. Agora, se eu falar que é a Nina é a minha cachorra. Então, Nina é o substantivo próprio. É o nome da cachorra, que é um substantivo comum, certo? Por isso que está pedindo para você aí no exercício 2 circular a primeira letra da espécie, que está com letra minúscula, e a primeira letra do nome do personagem dessa espécie, que é a lagartixa, que é a Catarina, que está com letra maiúscula, tá bom? E aí está perguntando na letra B, qual dessas palavras foi escrita com letra inicial maiúscula? A Catarina, certo? Então escreve aí Catarina, tá? No número 3, veja os animais a seguir e leia o exemplo. Então nós temos aí, a gente vai escrever o nome do gato e do peixe, nome da espécie, gato, peixe, letra minúscula. Agora você vai dar um nome para esse gato. Se você for dar o nome do gato de Mimi, Mimi, letra maiúscula. De Félix, F maiúsculo, tá? De Nanda, N maiúsculo, tá? E o peixe, você vai escolher o nome do peixe, Nemo. O nome do peixe vai ser com letra maiúscula. Combinado? Como a gente está fazendo junto, faz o que a tia Cris falou. Vai dando um certinho, um ok assim de lápis ao lado, tá bom? Os nomes das espécies foram escritas com letra minúscula. Porque gato pode ser qualquer gato, peixe pode ser qualquer peixe, certo? E aí, o nome que você escolheu para o animal, né, foi escrito com letra isso, maiúsculo, tá bom? Agora vamos lá, vamos ler junto. Os substantivos que nomeiam algo ou alguém de forma geral, como lagartixa e cachorro, são chamados substantivos comuns. Já os substantivos que nomeiam algo de forma particular, que é o nome da pessoa, do animal, como Catarina e Dudu, são substantivos próprios. Combinado? Então vamos lá. A página 40 eu vou deixar vocês fazerem com calma. E aí depois a gente vai corrigir, tá bom? Agora lembra o seguinte, substantivos comuns, com letra minúscula, perdão. Substantivos comuns, letra minúscula, tá? Substantivos próprios a gente vai iniciar com letra maiúscula, que é quando a gente dá nome ao país, nome à pessoa, nome à cidade, nome à loja. Combinado? Vamos lá. Agora, essas baixas a gente pode até responder sem ter feito, porque a gente está falando isso o tempo todo. Então, em qual quadro acima os substantivos devem ser escritos com a letra inicial maiúscula? Os comuns ou os próprios? Os próprios, isso aí. Esse aí você já pode marcar, porque é o que a gente está falando desde que a gente começou a falar aqui em português. Tá combinado? Então, os substantivos próprios são sempre escritos com letra inicial maiúscula, como Catarina e Dudu. Bem, pessoal, essa aí é a nossa aula de hoje. Vocês podem escutar de novo, fazer com calma, para a gente aproveitar esse tempo que a gente teve junto. Faça novamente,
Se der, escuta novamente, tá? E aí na próxima aula a gente faz a correção. Vai ter coisas que vai ter como corrigir por aqui. Tem outras coisas que só quando a gente voltar mesmo, tá? Quero aproveitar para deixar um beijão para vocês. Estou morrendo de saudade, tá? Não sai de casa, fique em casa. Muita higiene com as mãos, álcool em gel, lavar as mãos, tá bom? E é isso. Um beijo, tô morrendo de saudade. Não esquece de fazer aquela lista. Não esquece de treinar a leitura, igual a gente falou. Lembra que eu falei? Faz a leitura em frente ao espelho e dá uma nota pra você. Tá bom? Tá combinado? Então é isso, tá? Um beijo.